Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo, para os irmãos. São exatamente 3h28 da madrugada da quinta-feira, né? Eu venho aqui rapidinho só falar sobre alguns assuntos que é de interesse do nosso meio evangélico, né? Glória a Deus. Hoje é 16, quinta-feira, 16 de agosto, glória a Deus. E eu venho falar aqui hoje sobre o valor da mídia, da multimídia, ou seja, o meio de comunicação que nós usamos nos dias de hoje, seja Facebook, WhatsApp e muitos outros, né? Que hoje, em nosso meio, há muitas perguntas sobre coisas que estão acontecendo, sobre como usar a multimídia, ou seja, os meios de comunicação. Nós sabemos que nós temos muitos meios hoje de propagar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, né? A pregação do Evangelho diz-nos a palavra de Deus, que forma desafiadora, né? Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, assim disse Paulo. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me imposta essa obrigação. Fiz-me de tudo para todos os meios de comunicação. Paulo estava falando sobre todos os meios. Que meios era esse que ele já falava 2000 anos atrás? Né? Ou seja, naquela época ele tinha os meios que ele poderia usar para pregar o Evangelho, ele estava fazendo. Paulo, em si só, eu digo a você uma coisa, Paulo ele tinha a oportunidade de ministrar o Evangelho em todos os lugares, de pregar em todos os lugares. Eu digo a você de certeza que se algum de nós, pregadores, nos dias que eu vejo hoje, eu tenho para mim que não pregaria da forma que Paulo pregaria, que pregou, quer dizer. Porque Paulo, ele pregou sendo apedrejado, sendo naquela passagem que lá em Atos 16, né, que uma menina atrás dele, dizendo que eles eram homens de Deus, ele repreendeu, e toda aquela cidade prendeu Paulo, bateram nele, botaram no cárcere e tal, isso, aquilo, outro, e veio um terremoto, depois que eles louvaram o Senhor na madrugada, 12 horas da noite, né? Aí o anjo veio o terremoto, o carcereiro se converteu, né? Quer dizer, ele louvando na cadeia, né? Pregou, teve sinais de prodígio na expulsão daquele demônio, né? No meio da rua, né? Ali era um púlpito para ele. Qualquer lugar que Paulo chegava era um púlpito, para Pedro também era um púlpito, né? No cárcere, quando ele estava preso, ele escrevendo cartas preso, aí eu pergunto, será qual foi o dia que Paulo chegou e disse, irmãos, agendas abertas? Qual foi o dia? Me diga qual foi o dia que Paulo pediu para pregar em algum lugar? Nunca teve. Eu sinceramente, amados, eu vou dizer sem medo de errar, meu irmão, se você tem um ministério, zele por ele. Busca o Senhor. Quem faz sua agenda é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo. Agora, toma vergonha na cara, para com isso. Você não é mendigo para estar mendigando, não. No dia certo, na hora certa, Deus abre sua agenda. Para com isso, rapaz. Eu não suporto quando eu vejo, abro o WhatsApp, vejo agendas abertas, Para quê, meu irmão? Oh, meu Deus do céu. Olha, não se esqueça, Paulo tinha todos os meios. Isso está lá, sabe onde? Olha, está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Ele diz que por todos os meios ele pregava a palavra. Certo? Agora, quem achar que eu estou falando errado, me perdoe, meu irmão. Mas vai ler a Bíblia. A Bíblia está falando sobre essas coisas, viu? O que pretendia dizer o apóstolo Paulo com essas palavras? O que ele pretendia dizer? Olha só. O que pode significar a expressão por todos os meios? No púlpito de uma igreja, um pregador mesmo ampliado sua voz por meio de um microfone só consegue atingir algumas centenas de pessoas através da mídia, inclusive a televisiva com sabedorias e unção. Este mesmo pregador pode alcançar milhões ao mesmo tempo com o Evangelho de Cristo. Que exemplo tem a Bíblia a respeito da comunicação? Vejamos, Noé utilizou aves para obter informações. A pomba lá na Arca de Noé. Né? Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 7. Abner fez do seu grito seu meio de comunicação. 2 Samuel capítulo 2, versículo 26 ao 27. Pode pesquisar lá.
O general Joabe utilizou mensageiros para pronunciar. Está lá em 2 Samuel, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Né? Deus ordenou a Moisés que usasse buzinas e trombetas para transmitir sua mensagem. Números capítulo 10, versículo 1 ao 7. A transmissão, programas educativos, como é que está hoje no dia de hoje? Como é que se está? Está bom ou está ruim? Como é que vocês dizem que está a transmissão educativa no dia de hoje? Eu digo a vocês uma coisa, infelizmente está de mal a pior. Porque, sinceramente, a Globo Nojeira, né, a SBT, mas glória a Deus que nós temos o canal de R.R. Soares, mas eu pergunto, será que tem alguma atratividade para nós hoje? Nós só queremos atrás de atratividade, coisas que enchem nossos olhos, enchem o nosso ego, né? Aqueles filmes de ficção, até porque eu gosto de filme de ficção, essa é a realidade. Mas nós temos canais maravilhosos, tem a Novo Tempo, né? Temos. E hoje nem se fala, Nós temos a internet, o YouTube, que tem pregações, tem louvores, tem vários. E hoje, com toda a tecnologia que a gente vê, é bem provável quando a gente vai nas igrejas, que as irmãs recebem uma oportunidade, os irmãos recebem uma oportunidade, entendeu? Elas ficam caguejando ainda, nem sai a louvar, nem saia. Aí vai louvar, aí demora, aí não sabe qual é o louvor, aí dizer, peraí, passa aí. Meu irmão, acabou esse tempo. Isso é desleixo. Relaxamento espiritual. Nós temos todos os meios. Paulo ele bem fala. Agora, infelizmente, as agências seculares utilizam a multimídia quase em todo o tempo para disseminar o mal e o acaso da invasão de valor, inversão de valores, no qual nos advertiu o profeta Isaías, capítulo 5, versículo 20. Leia aí na sua Bíblia que você vai ver que aqui já falava. Nos dias atuais, a televisão tornou-se uma escola universal de crimes, prostituição, perdição juvenil, da juventude, destruição da família, propagação de orgias, exploração sexuais, violências e espiritismo. A Igreja do Senhor é quem deveria dominar a mídia, inclusive a televisão, para pregar o evangelho de poder e entender o reino e estender o reino de Deus por toda parte. Aí onde vem o que são elas? Exploração sexual, crimes e outras coisas mais. Nós vemos aí em Brasília o caso LGBT. Nós vemos aí hoje um nome que hoje foi gerado aí na mídia, é homofobia. Porque segundo o grupo LGBT, nós somos, no evangélico, nós somos homofóbicos, nós somos ignorantes. Eles dizem isso. Mas na verdade não é isso. É porque nós privamos pela família, nós privamos pelos jovens, os adolescentes, porque coisa linda é quando Deus usa um jovem, um adolescente dentro da igreja, fora da igreja. Glória a Deus por isso. E graças a Deus que nós temos, entre aspas, viu? Graças a Deus que nós temos pastores, né, lá em Brasília, né, que batem de teste com esse cara. Não esqueça desse nome que eu vou falar. João Willis, ex-BBB. Erika Cocai, deputada federal. Eles estão lá fazendo a parte deles. Para eles, a parte deles são boas. E eles protegem o aborto, né? Casamento gay. É isso que eles protegem. Eles dizem que... você vê agora na mídia que passou agora, Daniela Becker dizendo que ela é gay e quer que Jesus tenha a ver com isso, né? Falou. O outro cantor também, que para mim não é cantor, é uma merda aquele cara, né? Disse que Jesus era travesti, que era gay, isso, aquilo, outro. Aí eu vejo uma coisa, eu pergunto a você uma coisa. A Bíblia Santana se levantou contra, né? Nosso pastor Marco Feliciano também se levantou contra. Agora eu pergunto uma coisa. E nós aqui de Sergipe, cadê os nossos deputados que foram nas nossas igrejas pedir voto, dizendo que era para ter representante, eles nos representavam lá, cadê eles? Eu não vou falar nomes aqui para não ferir ninguém, porque parece que esses estão escondidos, certo? Mas eu vou dizer uma coisa a vocês, se esses mesmos que vão agora nas igrejas pedir votos, certo? E que já pediram votos e hoje estão lá por causa da gente, da Igreja do Senhor Jesus Cristo, e que muitos diziam que se a gente não votasse neles, nós não era da família. Eu digo a vocês uma coisa, eu vou falar o nome deles aqui para vocês saberem quem é.
Porque uma coisa, ou vocês uma coisa, ou eles estão com medo, ou eles pertencem à nova ordem mundial, que é dos Illuminates. Isso eu tenho certeza. E em outras palavras, os Illuminates é a maçonaria em si. Aí eu pergunto, eles são pastores ou maçom? Essa é a minha pergunta. Porque eu não vi nenhum deles aqui de Aracaju, Sergipe, se levantar aqui na rede, nenhum dos canais de televisão daqui, para falar contra esse negócio do LGBT. Estão com medo, é? E por que não falam? Não são cristãos? Ah, porque se... Deixe eles, se falar, não, vocês estão com o rabo preso, vocês estão com medo. Essa é a verdade. Agora, para ir nossa igreja para pedir voto, né? Os chefões, né? Olha, aqui está o nosso deputado, votem nele, tem que ter, eles vão nos representar lá. Cadê eles nos representando? Agora, o LGBT tem lá a representação. Tem Erika Cocá e tem João Willis. E tem muitos outros lá. Né? Tem muitos outros lá. Agora, se não fosse agora, primeiramente Jesus, né? Se não fosse o deputado Magno Malta, esposo da nossa irmã Lauriette, né? E também o pastor Marco Feliciano, e graças a Deus que ele seja eleito Abílio Santana, que ela diga, você vai ser um leão, e nós temos um leão lá, também tem o Cabo Daciolo que está lá batendo de testa com eles, até que a nova ordem mundial. Agora aqui em Sergipe, sinto muito a dizer, cadê vocês, deputado? Cadê vocês, vereadores? Para dar de testa com esses homens, ou vocês também têm Cabo Daciolo como um doido, como um louco, ou o pastor, ou o nosso candidato a presidente Bolsonaro também é louco para vocês, ou é doido? Porque o que Cabo Daciolo falou está acontecendo, já era falado há muitos anos atrás. O doutor Enéas, que a ordem mundial matou, assim como matou muitos outros por aí afora. E vocês estão com medo? Então, meu irmão, não venha pedir voto em igreja mais não. Porque aqui em Sergipe nós estamos cansados desse negócio. Na política, vocês é os caras, é os leão. Agora, quando passa a política, meu, vira as corujas, só sai de noite, porque pelo dia nós não vemos vocês não. Essa é a realidade. Agora, os que fazem o mal, anda aí pronunciando. É casamento gay, é aborto, e vocês calados. Aqui em Sergipe nós não temos representante, bem dizer. É evangélico? Posso dizer que não, que eu não vejo em Brasília dar de testa porque tem medo. Os únicos que eu vejo dar de testa lá em Brasília, no Senado, na Câmara Senado, eu só vejo esses. Agora, me perdoe se vocês estão lá se manifestando, eu não vi. Até agora eu não vi. Essa é a realidade. Né? Agora, que a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os nossos representantes, é quem tem que estar lá batendo teste, ajudando Magno Malta, Marco Feliciano e muitos outros lá. E nada disso eu vejo. Sumiram. Aí eu pergunto, quem é o nosso representante evangélico aqui em Aracaju, Sergipe, hoje? Me mostre um. Quem são eles? Sumiram. Ai, ai. É coisa, viu? Acabar os pequenininhos que estão lá sentados no banco é que são errados. Né? É uma loucura. É uma loucura. Isso sim é loucura. Né? Aí, veja só. A educação sexual verdadeira é aquela que mostra o valor da virgindade e da pureza que a jovem deve ter com obtê-la. Salmo 119, versos 9. É a que mostra a santidade do corpo e afirma que pertence ao Senhor. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13 ao 19. Aí eu pergunto, nós estamos agora em um sistema de... É aquela coisa. Hoje nós temos que ligar a televisão e ver um cidadão dizer que é da parte de Deus, né? Homem com homem se beijar, em fazer cartilhas gay para as crianças nas escolas, né? É normal. E outra coisa, a gente só vê isso lá em Brasília. Aí eu pergunto, é só lá em Brasília que tem deputado federal? Tem vereador? Tem homens que precisam de voto? Não. Aqui também tem. Agora aqui ficaram mudo. Eu não vi ninguém por TSCJ. Agora sabe por quê? Porque isso aí não traz mídia. Para aqui não traz mídia. Aqui só traz mídia. É o fio maconheiro da fulana, é quem vendeu maconha, é quem roubou, é quem matou. Só isso traz mídia. Essa é a verdade. Agora os nossos valores, o que nós os nossos direitos, nós não temos, não vai para mídia. De maneira nenhuma, não vai. De maneira não vai. Nossos representantes aqui no Sergipe, não vai.
De maneira nenhuma. Aí eu pergunto, vocês, que são nossos representantes evangélicos aqui de Sergipe, por que nós não vemos vocês falando na televisão sobre o casamento gay, sobre a exploração sexual, sobre a festa, a algazarra que o Banco Santander fez lá naquela exposição? Cadê que nós não vemos ninguém falando aqui? Ou vocês estão de acordo com o que o povo lá fora fala, que diz que aqui o Nordeste é fim de mundo? É? Então você está errado. Essa é a realidade. A sociedade não sabe disso. Compete à Igreja de Cristo assumir nossa função de sal da terra e luz do mundo. Nada que vem agora. Eu nasci numa igreja que eu via muito nossos pastores dizer: nós somos o sal da terra e luz do mundo. E esses mesmo hoje estão lá em Brasília. Agora fazendo o quê? Eu não sei, porque eles não manifestam como sal. Porque se eu pegar um copo aqui e jogar sal, eu vou dar um grito. Vai arder. Essa é a realidade. Se eu sou a luz do mundo, vai brilhar a escuridão. O que eu vejo não é isso. Agora eu pergunto, 2 homens em Brasília, para dar de cara com isso tudo. Nós vimos anos atrás o pastor Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos, meu irmão, só ele tem paixão no mundo. Pelo amor de Deus, se eu estiver falando errado, fazer o quê? Não posso falar mais nada, meu irmão. Já testemunhou 11 mil crimes através da TV. A ver essa coisa que está falando aqui, ó. O mau uso da mídia secular. Olha o que está falando. O estímulo à violência. A deformação do caráter. Segundo pesquisas, uma criança no Brasil, ao atingir os 14 anos de idade, já testemunhou 11 mil crimes através da televisão. Repare só. 11 mil crimes através da televisão. Aí eu pergunto, onde é que isso vai parar? Onde é que isso vai acabar? Aí tem mais aqui. Isto sem levar em conta os contrabandos, brigas, estrupos, assaltos e espancamentos que resultam em mortes. A violência e a moralidade são as tônicas dos programas de TV e não há opção para os telespectadores. Pesquisas realizadas aqui no Brasil revelou que durante 200 horas de programação é possível assistir 30 mortes cruéis. Aí vem agora, 1.018 lutas, 3.592 acidentes e 32 roubos, 616 cenas de uso indevido de armas de fogo, 57 sequestros, 819 desafios e provocações, 410 trapaças e 86 casos de chantagem e 321 aparições de monstros pavorosos, inclusive com animais ferozes. Só a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Isso aqui no Brasil, nas programações de televisão. Uma criança, aos 14 anos, vê isso tudo. Aí eu pergunto, quem está educando o meu e o seu filho? É o caminho do Senhor ou é a televisão? Ainda tem mães que pegam o celular e deixam os seus filhos assistir sozinhos, sem ver o que eles estão assistindo. Ainda tem mães que pegam, botam seus filhos na frente da televisão e deixam eles assistir o que querem. Mães, tome vergonha na cara, mãe. Pai, olha o que eles estão fazendo. Vigie na terra para você não estar fazendo um monstro dentro da sua casa. Veja a expectativa, veja o estudo, veja a pesquisa. Em 14 anos, uma criança vê tudo isso, o que ela vai ser mais na frente? É tempo da gente parar, não é isso? Tempo de parar. O estímulo e a agressividade não é à toa que há tantas crianças inseguras, agressivas, com índole violenta, intenta, criminoso. Não são poucos os casos de adolescentes que matam colegas de escolas, às vezes por um par de tênis, usam armas de fogo, assassinam pais e professores, como a Cristina Ristoff. Prestou atenção? A Cristina Ristoff, o que ela fez? Porque o pai não admitia ela casar com os irmãos Cavinho. Você viu o que foi que aconteceu, né?
na noite, ela se juntou com eles e matou os pais à paulada. Preste bem atenção, viu? A internet é outra forma de comunicação que, sem controle, tornou-se um poderoso meio de estímulo à promiscuidade e à violência. Em agosto de 2002, houve um seguinte registro: mais de 20 cenas violentas por hora, 380 cenas de corrupção sexual. Aí vem agora, em 171 horas de programação, 18 mil cenas de violência em um ano para um espectador médio brasileiro. Preste bem atenção. E a Bíblia diz, olha, e não porás coisas imundas diante dos meus olhos, e não porás abominação dentro das nossas casas. Preste bem atenção como é que é da família brasileira. E vocês, nossos representantes lá em Brasília, o que é que vocês estão fazendo? Verdadeiramente, vocês vão agora para as igrejas pedir votos. Venham pedir. Agora diga a vocês uma coisa. Eu vou estar em alguma igreja, mas se vocês tiverem, eu vou dizer uma coisa a vocês. O que é que vocês estão fazendo? Que quem está gritando lá em Brasília, em muitos outros lugares aí, é as caminhadas passeatas LGBT, as feministas, o comunismo, a ordem mundial. E cadê vocês? Ou vocês se filiaram ao comunismo? Ou vocês estão no esquerdopata? Essa é a realidade. Porque eu vou dizer uma coisa. Querem entrar na política, vocês entram. Agora, entrando sabendo que o negócio é ferrenho, não é brincadeira. Você viu o que foi que Jesus fez. Jesus, quando ele nasceu naquela época, você vê ali a política como era. Vocês querem entrar, entre. Vem pedir voto, mas para fazer o quê? É isso que eu quero saber. Coisas más diante dos olhos, diante de tudo isso, a Bíblia, tem razão, quando ensina, não poreis coisas más diante dos meus olhos. A Bíblia diz que a criança é a santidade de Deus. Irmão, as crianças de hoje são os pastores de amanhã. E eu digo a você uma coisa, muito cuidado com o que você bota para os seus filhos assistir. Ok? Tinha muita coisa para falar, muita coisa. Mas, desde já, eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade que Ele me concede nessa madrugada, né, de falar um pouco, só um pouco, e de muitas coisas que ainda tenho para falar, né. Eu agradeço a Deus e desde já a paz do Senhor para todos, né, e que alertem, abram seus olhos, porque o Espírito do Anticristo já está na terra. Eu digo a você uma coisa, fiquem na paz do Senhor Jesus. Glória a Deus.